Fala, gurizada, tudo riba? Eu me chamo Gabriel e junto com meu amigo Ricardo resolveremos para vocês alguns exercícios de análise combinatória envolvendo arranjo e combinação simples. Dentro do top 5 Enem em matemática, nós temos a chamada análise combinatória. Mas, Gabriel, o que significa isso? É a parte da matemática que vai estudar de quais formas, de quais maneiras eu consigo agrupar um conjunto de elementos. Primeira pergunta que você deve fazer quando se deparar com uma questão de análise combinatória é: a ordem importa? Se você responder para mim, sim, a ordem importa, nós estamos dentro de um problema de arranjo. Tanto em arranjo quanto em combinação, nós vamos se deparar com duas letrinhas, o N e o P. O N é a quantidade total de elementos que você vai ter dentro do exercício, dentro do seu problema. Agora o P vai ser de quanto em quanto você quer agrupar, o seu limite de agrupamento. Fórmula de arranjo super simples, N fatorial sobre N menos P fatorial. Agora, se você pegar o exercício, o problema, ler e falar para mim, Gabriel, a ordem não importa, você está dentro de um problema de combinação simples. Mesma situação lá do arranjo, NP, combinação de N elementos tomado P a P igual ao N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Gabriel, está muito abstrato isso. Vamos para um exemplo. Bom, no exemplo 1 nós temos o seguinte: se o conjunto A composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ele quer saber quantos são os subconjuntos de A que contêm o algarismo 1 e 2. Nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: eu tenho aqui um conjunto com 8 elementos e eu preciso dizer o máximo de elementos possíveis que eu posso colocar, que eu posso variar dentro desse conjunto, em que o número 1 e 2 são fixos. Então eu só posso variar um terceiro número aqui. Por exemplo, aqui no nosso terceiro elemento, com 3 elementos, eu vou ter combinação de 6. Por que o 6? Porque de 8 elementos, o 1 e o 2 são fixos, eles não vão variar. Então eu diminuo os fixos da quantidade de elementos que eu tenho. Ou seja, eu vou ter apenas 6 possíveis elementos para variar. Por exemplo, aqui, isso aqui, o que significa combinação de 6? Significa que, jogando aquela formulinha que o Gabriel já te explicou, eu vou ter a combinação de 1 para 6, ou seja, 6 fatorial, que vai ser o meu n, que é um número de elementos, sobre 1 fatorial, abre parênteses, 6 menos 1 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 6 fatorial sobre 5 fatorial. E aqui você vai cortar o 5 com o 5, então só me resta o 6. No decorrer do exercício eu repito isso algumas vezes e no final eu somo tudo. E dá 64 possibilidades para variar o terceiro número aqui. Já no exemplo 2, diz o seguinte: numa estante de biblioteca tem 16 livros, 11 exemplares do livro chamado Combinação é Fácil e 5 exemplares do livro chamado Combinação Não é Difícil. Bem simples. Considere que os livros com o mesmo título sejam indistinguíveis. Determine de quantas maneiras diferentes podemos dispor os 16 livros na estante, de modo que 2 exemplares de Combinatória Não é Difícil do livro chamado Combinatória Não é Difícil nunca estejam juntos. Galera, esse aqui é o exercício 2 e ele diz o seguinte: nós temos 11 livros de Combinatória Fácil e 5 de Combinatória Não é Difícil. O que nós temos que fazer aqui é deixar um espaço entre os livros de Combinatória Fácil. E aí sobram 12 espaços vazios entre eles. Por isso nós temos aqui o 12 fatorial. E nós temos os 5 livros de Combinatória Não é Difícil que nós temos que colocar entre eles, nesses espaços vazios. E aí fica combinatória de 5 tomada 12, que dá 792 formas de você escolher os 5 lugares vazios. Exemplo 3. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados, e em um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez.
Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Então, lendo o texto, marcando quais são as informações principais, a gente tira o quê? A senha deve conter 4 dígitos, e os dígitos podem se repetir. Temos à disposição de escolha os números 1, 2, 3, 4 e 5. E Maria não quer que em sua senha, apareça o número 13. Vamos lá. Primeira coisa, calcular quantas senhas Maria pode escolher. Nessa senha, ele dá um limite para gente, que só pode ter 4 dígitos, e me dá a quantidade de dígitos que eu tenho à disposição, que são 5 dígitos. 1, 2, 3, 4 e 5. E os dígitos podem se repetir. Então, para a senha dela, para o primeiro dígito da senha, eu tenho 5 algarismos à minha disposição, 5 números à disposição. Para o segundo dígito, eu também tenho 5 números à disposição, porque os dígitos podem se repetir. Para o terceiro dígito, eu também tenho 5 números, e para o quarto dígito, eu também tenho 5 números. Utilizando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar essas possibilidades. Então, eu tenho 5 algarismos para o primeiro dígito, 5 para o segundo, 5 para o terceiro, 5 para o quarto. 5 à quarta é igual a 625 possibilidades. 625 senhas que Maria pode escolher. Já calculamos o número total de possibilidades sem a restrição. Agora a gente precisa calcular quantas restrições existem. Quantos casos em que o número 1 e o número 3 aparecem seguidos? Nós temos 4 casos. Primeiro é que o número 1 e o número 3 aparecem fixos na primeira e na segunda posição. O segundo caso é o número 1 e o número 3 aparecerem fixos na segunda e na terceira posição. O terceiro caso é o número 1 e o número 3 aparecerem fixos na terceira e na quarta posição. Calculando as possibilidades do primeiro caso, nós temos primeiro dígito, uma possibilidade, segundo dígito, uma possibilidade também, já que o número 1 e o número 3 serão fixos. Terceiro dígito, 5 possibilidades, quarto dígito, 5 possibilidades. 1 vezes 1 vezes 5 vezes 5, 25 possibilidades. Assim é o mesmo cálculo para o segundo e para o terceiro caso. O quarto caso, eu tenho o número 1 e o número 3 fixos na primeira e na segunda posição, o número 1 e o número 3 fixos também na terceira e na quarta posição. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, uma possibilidade. Só que prestando atenção que esse quarto caso ele pode acontecer tanto no primeiro quanto no terceiro. Como assim, Gabriel? No primeiro caso, eu tenho o número 1 e o número 3 fixos, na primeira e na segunda posição. Então, eu tenho ainda para escolher a terceira e a quarta posição. Eu poderia muito bem escolher o número 1 e o número 3, para a terceira e para a quarta posição aqui, no primeiro caso. Assim como, aqui no terceiro caso, eu poderia escolher para a primeira casa o número 1 e para a segunda casa, o segundo dígito, o número 3. Já que 1 e o 3 estão fixos também na terceira e na quarta casa. Então, o que eu preciso fazer? Somar as possibilidades de acontecer no primeiro, segundo e terceiro caso e diminuir a possibilidade de acontecer o quarto caso, já que ele vai acontecer 2 vezes. Então eu preciso tirar essa repetição. A conta fica 25 mais 25 mais 25 menos 1. Já que a gente precisa tirar essa possibilidade, já que ela acontece 2 vezes, tanto no primeiro quanto no terceiro caso. Então nós temos 74 casos em que eu não posso escolher o número 1 e o número 3 juntos. Em que eu tenho o número 1 e o número 3 juntos e que eu não posso escolher para sempre. Num conjunto total, nós temos 625 números, 625 possibilidades que nós calculamos no slide anterior, menos 74 casos que não podem acontecer. Totalizando para Maria escolher 551 senhas possíveis. Questão 4.
Um tabuleiro especial de xadrez possui 16 casas, dispostas em 4 linhas e 4 colunas. Um jogador deseja colocar 4 peças no tabuleiro, de tal forma que em cada linha e cada coluna seja colocada apenas uma peça. De quantas maneiras as peças poderão ser colocadas? Então, vamos lá. Na primeira coluna nós temos 4 possibilidades. Na segunda coluna nós temos 3 possibilidades, porque uma possibilidade eu já usei lá na primeira coluna. Na terceira coluna eu tenho 2 possibilidades. E na quarta coluna, uma possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, utilizando o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Para as linhas, acontece da mesma forma. Na primeira linha, 4 possibilidades. Segunda linha, 3 possibilidades. Terceira linha, 2 possibilidades. E quarta linha, 1 possibilidade. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é a mesma coisa que 4 fatorial vezes 4 fatorial. Ou 4 fatorial ao quadrado.